Lei 6.404 dispõe sobre sociedade por ações. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Características e natureza da companhia ou sociedade anônima. Características. Artigo 1º. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Objeto social. Artigo 2º. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil, se rege por leis e usos do comércio. Parágrafo 2º. O Estatuto Social definirá o objeto de modo preciso e completo. Parágrafo 3º. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no Estatuto, a participação é facultada como meio de realizar objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Denominação. Artigo 3º. A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao final. Parágrafo 1º. O nome do fundador, acionista ou pessoa que, por qualquer outro modo, tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação. Parágrafo 2º. Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa, artigo 97, ou em juízo, e demandar às partes e danos resultantes. Companhia aberta e fechada. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 1º. Somente os valores mobiliários de emissão da companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 2º. Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias segundo as espécies e classes de valores mobiliários por ela emitidos, negociados no mercado, e especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria. Parágrafo 4º. O registro da companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle direta ou indiretamente formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta em conformidade com o disposto no artigo 4º-A. Parágrafo 5º. Determinado o prazo de oferta pública fixado na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários, se permanecerem em circulação menos de 5% do total das ações emitidas pela companhia, a Assembleia Geral poderá deliberar o resgate dessas ações pelo valor da oferta de que trata o parágrafo 4º, desde que deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o valor de resgate não se aplicando, nesse caso,
o disposto no parágrafo 6º do artigo 44. Parágrafo 6º. O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob seu controle, que elevem sua participação direta ou indireta em determinada espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública por preço determinado nos termos do parágrafo 4º, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado. Artigo 4º-A. Na companhia aberta, os titulares de no mínimo 10% das ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem Assembleia Especial dos Acionistas Titulares de ações em circulação no mercado para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor que a avaliação da companhia, referido no parágrafo 4º do artigo 4º. Parágrafo 1º. O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias da divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de convicção que demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação adotado, podendo os acionistas referidos no caput convocar a Assembleia quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias ao pedido de convocação. Parágrafo 2º. Consideram-se ações em circulação no mercado todas as ações de capital da companhia aberta, menos as de propriedade dos acionistas controlador, de diretores, de conselheiros da administração e a tesouraria. Parágrafo 3º. Os acionistas que requererem a realização de nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor deverão ressarcir a companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta pública. Parágrafo 4º. Caberá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no artigo 4º e neste artigo, e fixar prazos para eficácia dessa revisão. Capítulo 2. Capital Social. Seção 1. Valor. Fixação do Estatuto em moeda. Artigo 5º. O Estatuto da Companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda nacional. Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital social realizado será corrigida anualmente. Alteração. Artigo 6º. O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos desta lei e do Estatuto Social. Artigos 166 e 174. Seção 2. Formação. Dinheiro e bens. Artigo 7º. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Avaliação. Artigo 8º. A avaliação dos bens será feita por 3 peritos ou por empresa especializada, nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo 1º. Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à Assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. Parágrafo 2º. Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela Assembleia, os bens incorporam-se ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. Parágrafo 3º. Se a Assembleia não aprovar a avaliação ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada,
ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. Parágrafo 4º. Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima dos que lhes tiver dados o subscritor. Parágrafo 5º. Aplica-se à Assembleia referida neste artigo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 115. Parágrafo 6º. Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido. No caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.